Este é o canal Direito Connect e hoje vamos trazer algumas dicas de como reestruturar contratos de prestação de serviços segundo a LGPD. A LGPD trouxe 10 bases legais para justificar o tratamento de dados pessoais legítimo. Neste vídeo abordaremos 3 bases legais, que são as mais compatíveis com a prestação de serviços em geral, quais sejam consentimento, legítimo interesse e execução do contrato. Então, vamos lá! A LGPD entende por consentimento válido a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca do titular de dados, que expressa sua concordância com o tratamento de dados para uma finalidade específica. Isso significa que o tratamento de dados dependerá da informação prévia ao titular de dados das condições do tratamento, ou seja, quais dados serão tratados, como serão tratados e para qual finalidade específica se dará o tratamento. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento passou a poder ser revogado a qualquer tempo pelo titular de dados, por meio de uma solicitação que deverá ser facilitada e gratuita. Isso significa que o titular de dados poderá cancelar o consentimento dado anteriormente e o controlador deverá então encerrar esse tratamento. Além disso, se você obtém o consentimento para tratar dados para uma finalidade específica, este tratamento se limita a esta finalidade. Se você, porventura, modificar os motivos pelos quais você trata dados, deverá então colher novamente o consentimento do titular de dados, que poderá concordar ou não com esse novo tratamento. Como o consentimento é altamente qualificado, pode ser revogado a qualquer tempo e depende de nova autorização toda vez que você modificar a finalidade do tratamento de dados, o ideal é que ele seja evitado em um primeiro momento, ou seja, você deve aplicar o consentimento quando não puder utilizar outras bases legais. O contrato de prestação de serviços adequado à Lei Geral de Proteção de Dados deverá conter, no mínimo, a declaração do titular de dados de que ele foi previamente informado das condições de tratamento, a declaração do titular de dados de que a autorização para o tratamento se deu por meio de manifestação livre, informada e inequívoca, a informação das condições do tratamento, ou seja, quais dados serão tratados, por exemplo, RG, CPF, nome completo, quais são as etapas do tratamento, coleta, transferência, armazenamento, exclusão e qual é a finalidade específica do tratamento, ou seja, por qual motivo você está tratando dados. Alternativamente, a base legal do legítimo interesse poderá ser utilizada quando o tratamento de dados for necessário para atingir um interesse legítimo do controlador ou de terceiros. Nessa modalidade, não há necessidade de uma ação afirmativa do titular de dados. Ele apenas precisa ser comunicado previamente da existência do tratamento de dados e do legítimo interesse. Podemos citar como exemplo de legítimo interesse o compartilhamento de dados com empresa de marketing para fins de promoção ou estudo de mercado.
A principal dificuldade na base legal do legítimo interesse está justamente em identificar o que é um interesse legítimo. Também é importante se ter em mente que a NPD poderá exigir o relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento se der com base no legítimo interesse. E, por fim, o tratamento se limitará à finalidade determinada e será preciso demonstrar os mecanismos de transparência. Para identificar se a base legal do legítimo interesse pode ser utilizada, você deverá aplicar um teste de legítimo interesse, que consiste em balancear os direitos dos titulares de dados com os interesses do controlador ou de terceiros. Se você encontrar um equilíbrio, esta base poderá ser utilizada. No contrato de prestação de serviços que se utilize da base legal do legítimo interesse, deverá conter, no mínimo, a declaração do controlador de que consiste o tratamento de dados em legítimo interesse, a descrição do que é o legítimo interesse e a descrição dos dados tratados e a finalidade deste tratamento. A base legal de execução do contrato deverá ser utilizada quando o tratamento de dados for necessário para cumprir uma obrigação contratual ou para validação e início de vigência de um acordo. A dificuldade para a utilização da base legal de execução do contrato está no fato de que somente podem ser tratados dados estritamente necessários para o cumprimento da obrigação contratual ou para validação e início de vigência do acordo. Você poderá utilizar a base legal de execução do contrato toda vez que houver uma obrigação contratual que para a sua entrega seja necessário o tratamento de dados pessoais, assim como no caso de validação e início de vigência de um contrato. Por exemplo, citamos como execução do contrato a necessidade da companhia aérea coletar dados como CPF, local de partida e destino para a compra de passagens aéreas. O contrato de prestação de serviços que se utilizar da base legal de execução do contrato deverá conter pelo menos a declaração do controlador de que o tratamento de dados é necessário para o cumprimento do contrato, quais dados são tratados, como se dará o tratamento e ressaltar a finalidade do tratamento. A nossa última dica é que para a escolha da base legal é necessário analisar caso a caso. É importante conhecer o modelo de negócio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!